de anime, estou aqui para falar de anime mais uma vez. O anime que retorna aqui para o canal é We Never Learn, segunda temporada, que por sinal teve um ótimo episódio, eu achei um dos melhores da temporada e na minha opinião não deveria ter mais episódios, deveria dar um stop na temporada agora para se haver alguma nova temporada assim continuar. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim esse episódio foi o episódio perfeito para ser o final da temporada. Mas os caras simplesmente não fizeram isso, e aí pode ser que o final da temporada não seja tão legal como foi esse episódio em si. Mas antes de comentar, peço aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que a gente acaba vendo ali a treta que tá rolando entre o pai da Fumino e ela. Porém, a gente sabe muito bem que ela ficou na casa do Nariyuki, né? E aí, nesse período que ela tá lá, ela começa até mesmo a ajudar ele. E, de certa forma, ela tem um dia ali que fica sozinha com o protagonista. E nesse dia, ela começa a fazer comida, tentando arrumar a casa. E, mano, ela é muito desastrada. Apesar de que ela quer ser uma grande esposa, a melhor esposa possível. E é engraçado, porque eles ficam com vergonha, porque ela fica tratando ele como se ele fosse o marido. Mas tudo isso com relação a ela treinar para ser isso, por mais que de fato não esteja rolando nada em si entre eles. E a gente vai vendo que o dia vai passando, é divertido pra caramba, tem muitas coisas legais que acontecem. Porém, o protagonista em todo momento ele fica pensando sobre a condição dela com o pai dela. E isso atormenta ele por um bom tempo, porque o certo é realmente ela estar com seu pai, com a sua família. Até porque viver brigado com o pai por todo esse tempo é tenso. E agora ele sabendo que ele já está 10 anos brigado com o pai dele, sempre tendo problema, ele vai querer fazer alguma coisa para ajudar ela. E é isso que vai acontecendo aos poucos. Tem alguns momentos bem legais, como por exemplo, a própria Fumino indo ajudar ele a tomar banho. Porque ela tá com zaralho, velho. Ela faz tudo errado, ela rasga a coisa da casa, até mesmo faz comida ruim. E no final de tudo, ela faz tanta coisa ruim que ela sente por obrigação de pelo menos limpar as costas dele, né? Ajudar ele a tomar banho. E a gente vê até mesmo o eti do caramba. O fanservice foi feito de uma forma tão tendenciosa, bicho. Eu imaginava que tava acontecendo ali uma cena de eti pesado. Mas não, na verdade era só a bandinha ali aparecendo só pra te enganar. E realmente até o próprio personagem fala que é muito plot twist acontecendo, quando uma coisa é outra. E aí ela vai ajudando, né, limpando ele e tudo. E aí quando ele começa a perguntar: e aí, teu pai, como é que tá tu com ele? Vocês se resolveram? Como é que vai ser? Você vai falar com ele ou não? E ela sempre desvia, ela simplesmente aceitou a realidade de que o pai dela é nocego, é um cara ceboso, que não vai dar a mínima por ela. Pior que eu mudei a opinião sobre esse cara, porque a gente acaba descobrindo umas coisas bem interessantes. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que eles tomam banho, ou até mesmo ela tá fraca, cansada, né? Dorme ali no corpo dele do nada. E aí depois disso a gente vê que ela acorda e aí surge o momento para o protagonista levar ela para ter um momento de conversa, de reflexão, e até mesmo tentar ajudar ela a se acalmar e querer buscar o pai novamente. E aí nesse momento é que é legal, né? Porque mais uma vez se toca no assunto que ela mais ama. A gente sabe muito bem que a família ela ama estrelas porque ela lembra muito da mãe dela. Porque a mãe dela gostava, isso passou para ela. E aí ela sempre conversando com isso durante a infância. E quando o protagonista começa a falar sobre isso, né? Quando eles estão passeando e tal, fazendo até um piquenique de noite. É muito legal você ver ela falando sem parar, velho. Porque você vê que entrou num tipo de conversa que faz todo sentido pra ela. É muito fofo, velho, a relação desses dois. E isso foi fazendo eu querer mudar a minha opinião sobre tudo. Eu sei muito bem que a Uruka agora já foi deixada de lado. E entre a Ogata e a Fumino, mano, a Fumino, ela tá aí disparada, velho, como a melhor opção pra ficar com o protagonista. Porque realmente esse episódio foi de matar, cara. O que acontece é que a gente vê que ele até mesmo toca no assunto do pai dela novamente, dizendo que ela deveria insistir e fazer amizade com ele e dar uma dica pra ela. Olha, por que você não fala das estrelas, do que você sente de fato com relação à estrela, pra ele, pra ver se ele gosta? Porque eu comecei a gostar da astronomia, a gostar da coisa, depois que você falou daquilo que você mais ama, com o seu coração, com essa entonação diferente e única. E meu amigo, é nesse momento que a gente acaba vendo que ela toma coragem e vai fazer isso. Ela vai pra casa dela e aí ela se encontra com o pai dela e vemos os melhores momentos do episódio.
Enquanto o protagonista tá deixado de lado, a gente só vê o foco entre eles dois, entre o pai dela e ela resolvendo a treta. Onde até mesmo a gente vê que ele chega na casa, ela tá esperando, e ele ainda continua sendo mal com ela. Dá uma raiva quando ele faz isso com ela. E aí o que acontece é que a gente mesmo vê que ela começa a falar pra ele que ela gosta de astronomia, quer conhecer as estrelas, quer estudar sobre isso, porque ela ama isso. Ele, mais uma vez, diz que não aceita, não acha que uma pessoa com notas baixíssimas teria aptidão ou conseguiria aprender alguma coisa. E, na moral, tudo tem a ver com o nome do anime, né? Nós nunca aprenderemos. Ela é dada como uma pessoa que nunca vai aprender porque ela não tem talento para aquilo. Só que esse episódio é focado totalmente nisso e a gente até mesmo vê que a própria obra mostra um lado diferente da moeda, o lado que é sim possível aprender, qualquer pessoa pode aprender, umas com mais dificuldade, outras com pouca dificuldade. E aí a gente acaba mesmo vendo que ela começa a falar sobre a sua mãe, e aí chama o pai dela para ver o notebook, e ali mostrar, no caso, qual era a fórmula secreta da mãe dela. E até mesmo ela já disse para ele, pai, tem fórmula não. Vê aí o que ela falou. Mas até mesmo ela diz que vai perguntar à mãe dela qual é a opinião dela sobre o assunto ali. A filha deve ou não estudar astronomia? E mano, ela começa a falar 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto já quebra o pai dela de todas as formas, que é justamente com relação a ela não ter notas boas, ela não ser uma mulher realmente focada em matemática. Ela era a pior de todas, ela era muito cebosa, só tirava nota ruim. Mano, a nota da mina era 4, velho. Lembrando que essas notas no anime era 100. Sabe que a nota 100 e a mulher tá tirando 4? Bicho, era impossível você imaginar que ela iria se tornar uma pessoa que tinha potencial para mudar o mundo da matemática. Ela ia pedir desculpa, né, por ela nunca ter revelado isso a ele. E é engraçado que ele fica chocado, porque toda a tese que ele tinha sobre quem realmente deveria estudar matemática foi quebrada. E até mesmo a gente vê que ela fala uma outra desculpa, que é, caso você encontrasse uma estrela, qual nome você daria? Onde até mesmo isso se repetiu e tem relação com a Fumino em todo o momento da sua vida. Sempre ela pensa sobre isso. E o maior motivo e até mesmo a maior coisa para dar um objetivo para ela é justamente encontrar uma estrela. E o desejo dela, meu amigo, é colocar o nome da estrela do pai dela, o nome do pai dela, que é justamente até mesmo a senha. E até revela que ela escolheu dar o nome do pai dela para a estrela e não da mãe, porque é a mãe e ela que estão pesquisando a estrela para nomeá-la com o nome do pai dela. Porque ela deve fazer isso, pois elas têm que nomear o nome daquela estrela com o nome de alguém que elas amam. Meu irmão, isso foi para matar o cara, velho. Imagina o filme do cara agora pensando, o cara foi um traste, botou pra lascar na filha. O que ele pensava era errado. Ele estava todo errado em todos os sentidos. E ainda mais ver a filha dizendo o quanto ama ele, a ponto de querer estudar astronomia, até mesmo porque fazia isso com sua mãe, amava esse mundo e queria nomear o nome do pai que ela tanto ama a uma estrela, porque é assim que ela deveria gravar essa lembrança de amor. Mano, depois disso eu fiquei chocado, velho. Eu tava perdidamente apaixonado pela Fumino, por ver o quanto ela é maravilhosa, velho. Eu achei muito legal isso, essa prova de amor pro pai dela. Mas até mesmo a gente vê que no fim das contas, a gente acaba vendo que o pai dela aceita a realidade. E até mesmo tem um momento que o protagonista chega ali, e eles ficam juntos conversando e tal. E ela revela isso também pra ele. E aí tem um momento que ela deita no ombro dele. E até mesmo é falado, o mais importante, onde justamente é o terceiro fato que a própria mãe ali falou pra ela, é que ela teria que encontrar alguém como o pai dela, alguém que desse apoio, que fosse ali sempre fiel e apoiasse ela em tudo, como aconteceu ali no casamento dos pais dela. E mano, essa pessoa é o protagonista, velho. Até mesmo a gente vê ela deitadinha no ombro dele ali e ela até revela pra ele, não tô dormindo não, porque eu só quero ficar aqui, me deixa ficar um pouquinho mais aqui. Mano, foi muito bonito, foi muito fofinho. Eu amei, velho, eu curti pra caramba, a trilha sonora tava boa, a direção tava muito boa, foi bonito pra caramba, foi muito fofo, foi legal, foi romântico, mas no fim o que a gente acaba vendo é momentos engraçados e interessantes.
Um dos momentos interessantes é que a gente vê ali que o pai dela não era o filho da mãe, né? Não era um cara nojento. O que acontece é que quando ele estava em depressão naquela época lá, ele simplesmente acabou por bater nela sem querer. E quando ele fez aquilo com ela, ele ficou tão perplexo e tão chocado com a atitude dele que ele tinha vergonha de demonstrar carinho e até mesmo ficar perto da filha, porque ele não aceitava o fato de que ele tinha feito isso com ela. Então, na verdade, ele não estava se afastando dela porque ele era ruim, ele era um cara nojento. Ele estava se afastando dela porque ele simplesmente tinha vergonha da atitude que ele tinha tido com ela quando ela era pequena. Mano, isso aí me deu assim um negócio que eu falei tão mal do cara e o cara era bonzinho, velho. E até mesmo a gente acaba vendo que o próprio personagem ia direto atrás dela, mesmo ele mentindo pra ela, dizendo que não ia participar das coisas da vida dela e tudo, ele sempre tava ali, ó, olhando, querendo saber quais são as opiniões dela e preocupado com ela. Então, realmente, ele não é um cara nojento, ele não é um pai desnaturado. Ele é só um pai que estava problemático porque tinha perdido a esposa e nunca parou para falar sobre o relacionamento de pai e filha e da sua falecida esposa. Mano, eu amei esse episódio, foi maravilhoso, eu curti pra caramba. Agora eu quero a sua opinião, o que você achou, você curtiu? Acha que eu tô certo, acha que foi muito bom, que foi top, um dos melhores do ano no quesito romance, ou você acha que não, acha que foram ruins, só foi forçado e tal. Eu quero a tua opinião aqui nos comentários. E é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera, fui!